Tem uma outra pergunta aqui também desse mesmo paciente. Ele pergunta o seguinte: por que o médico disse que a espirometria não fecha diagnóstico de enfisema? É o seguinte, a gente tem na nossa fisiologia pulmonar, como eu havia falado, né, nós temos o volume morto, que é o volume residual. Antigamente, na minha época, era chamado de volume morto. Agora eles mudaram para o nome de volume residual. E você tem, então, o volume corrente, o volume de reserva inspiratório, que é a capacidade que você tem de inspirar o ar ao máximo, o volume de reserva expiratório, que é a capacidade que você tem de expirar o ar ao máximo. Então, quando você faz uma espirometria, ela não consegue ver o volume morto, o volume residual, que é aquele volume que fica no pulmão, mesmo você inspirando ou expirando, ele vai ficar no pulmão porque ele é justamente um volume de ar que fica dentro do nosso pulmão para que o pulmão ele não colabe, que ele não grude entre ele. Então precisa ter aquele conteúdo de ar justamente para que ele não se una, não grude, não colabe e, consequentemente, ele perca a função pulmonar. Num paciente com enfisema, a espirometria ela não consegue ver o volume residual e, consequentemente, você, para conseguir fazer o diagnóstico de enfisema adequadamente, você precisa ter esse volume residual ativo, ou seja, você precisa saber desse volume residual. Então, há outros exames, como a plethysmografia, que você consegue, então, ver o volume residual de forma mais adequada e, consequentemente, ter um diagnóstico mais adequado de enfisema pulmonar, tá bom? Então, é isso aí. A espirometria, ela, bem da verdade, ela nos dá uma ideia, tá, de restrição de enfisema, mas ela não nos dá certeza, não nos dá o diagnóstico. Muitas das vezes você vai ver na prova de função pulmonar o resultado lá sugestivo de padrão restritivo, né? Mas isso é sugestivo somente, tá bom? Não dá para a gente confirmar justamente se é um padrão restritivo, até porque o que acontece? No padrão restritivo você tem alguns parâmetros que a gente vai falar sobre eles, que nos dão uma suspeita, tá bom?